Olá, Oi. bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Maria Del Lembretes do Céu, né, Gabriel? Aham. Hoje o nosso lembrete aqui, na verdade, é o nosso lembrete, é sobre o terço. Sobre o terço. O terço, gente, esse cordãozinho aqui que tem uma medalhinha, tem uma cruzinha, a gente chama de terço. Mas o terço, na verdade, é uma oração. E essa oração a gente costuma rezar através desse objeto aqui, dessa correntinha. Então, por isso que se chama terço, a oração e também isso daqui. O terço é assim, na cruzinha a gente reza a nossa profissão de fé. Tudo aquilo que a gente tem fé, a gente professa aqui através da cruzinha. Depois a gente reza aqui um Pai Nosso. Nas 3 Ave Marias é dedicado à Santíssima Trindade. Depois aqui na primeira pontinha a gente contempla o primeiro mistério, porque o terço é composto de 5 mistérios. O primeiro mistério, o segundo mistério, o terceiro mistério, o quarto mistério, o quinto mistério. Esses mistérios, na verdade, são 4 conjuntos de mistérios. Cada conjunto tem um nome. O primeiro conjunto de mistérios a gente chama de mistérios gozosos ou da alegria. Porque esse conjunto de mistérios gozosos ou da alegria se refere à alegria da nossa salvação, que quando Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então, o primeiro mistério gozoso da alegria, a gente contempla a anunciação do anjo a Maria Santíssima, que ela ia ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Olha só a nossa alegria, né? Por isso, mistério gozoso da alegria. O segundo mistério é a visita de Maria Santíssima, a prima dela, Isabel, porque na anunciação ela ficou sabendo que a prima dela estava grávida. Isabel, ela. É outra Isabel, gente. Isso. Que ela também é Isabel. Então, ela ficou sabendo que estava grávida, Maria soube que Isabel estava grávida, foi ajudá-la. No terceiro mistério, olha só, a nossa alegria, o Natal, o nascimento de Jesus em Belém. Então, por isso, mistério gozoso da alegria. O quarto mistério, ele é contemplado como a apresentação de Jesus ao templo, por Maria e por José. Não precisava, porque Jesus também, como Filho de Deus, não precisava ser apresentado, mas como Jesus e Maria seguiam sempre as leis para ser solidário a toda a humanidade, eles foram apresentar Jesus ao templo, como se fazia com todos os primogênitos, não é? E o quinto mistério foi a perda de Jesus numa caravana a Belém. Jesus já tinha 12 anos. Então, na volta, quando eles estavam voltando para a cidade deles, Maria pensou que Jesus estivesse com José, e José pensou que Jesus estivesse com Maria. E quando eles se encontraram no final da viagem, cadê Jesus? Aí ficou aquela aflição, voltaram para procurar Jesus. E aí, depois de 3 dias, encontraram ele no templo, ensinando os doutores da lei. E quando eles encontraram Jesus, olha de novo a alegria, não é? Por isso, o quinto mistério gozoso é a perda, mas também o encontro de Jesus no templo, ensinando os doutores da lei. Então, esse é o primeiro conjunto de mistérios gozosos ou da alegria. A gente reza o Pai Nosso, depois de cada contemplação do mistério. A gente reza o Pai Nosso, 10 Ave Marias. No segundo mistério, contempla de novo a visitação de Marias. Sua prima Isabel reza o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias, e assim por diante, até o quinto mistério, reza o Pai Nosso e as 10 Ave Marias.
O segundo conjunto de mistérios, Jesus ficou jovem, adolescente, jovem, ficou adulto. Na fase adulta dele, ele começou a vida pública dele, ele foi batizado, depois começou a evangelização. Então daí é o conjunto de mistérios luminosos ou da luz, porque Jesus esclarecia, iluminava as mentes das pessoas para a conversão. Então esse conjunto de mistérios se chama mistérios luminosos ou da luz. O primeiro mistério luminoso ou da luz, a gente contempla assim, é o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Reza o Pai Nosso, 10 Ave Marias. No segundo mistério da luz, a gente contempla Jesus transformando a água em vinho, porque Nossa Senhora pediu para ele fazer isso, não é? Então, porque os noivos iam passar muita vergonha naquela época, é como se faltasse salgadinho hoje para a festa de um casamento. Então, naquela época, faltou o vinho e então Nossa Senhora se preocupou com isso, pediu a Jesus e ele transformou a água em vinho. Então, eu rezo esse Pai Nosso e 10 Ave Marias. No terceiro mistério da luz, ou luminoso, a gente contempla o anúncio do reino de Deus, onde ele convida todos para a conversão para o reino de Deus. Então esse é o terceiro mistério luminoso, o da luz. Reza o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias. No quarto mistério se contempla a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor. Porque o que é transfiguração? A transfiguração é a mudança da figura de Jesus, né? Porque Jesus, os apóstolos estavam acostumados a ver Jesus, mas quando ele se transfigurou, ele ficou tanta luz que até doía os olhos dos apóstolos que estavam lá com ele. Então, a roupa de Jesus ficou branca, né? Toda luminosa. Então, isso significava o quê? Que Jesus ia morrer, mas depois ele ia ressuscitar. Então já era assim, um anúncio, uma mensagem da morte, mas da ressurreição, que é luz, que é vida de Jesus. Daí o quarto mistério luminoso ou da alegria. Então se reza também o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias. E no quinto mistério da luz, é quando Jesus, no fim da sua vida pública, institui a Eucaristia, dizendo: isto é meu corpo, tomai e comei, né? Quando ele pegou o pão, anunciou para os amigos dele, e depois ele pegou o vinho, anunciou também dizendo: este é o meu sangue, tomai e bebei, né? E quem fizer isso terá a vida eterna. Então, neste momento, ele instituiu a Eucaristia. E também ele ordenou, né? Porque ele disse assim: fazei isto em minha memória. Então ele deu uma ordem. Por isso que quando um rapaz se torna padre, a gente fala ordenar padre, né? Não se fala formar, fala ordenar. Então, nesse mistério, é o quinto mistério luminoso da luz, é a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. Aí se reza de novo o Pai Nosso e as 10 Ave Marias. Mas aí, gente, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele já foi lá para o Monte das Oliveiras e já começou a ficar angustiado com a paixão que ele ia sofrer. Então daí vem o terceiro conjunto de mistérios que se chama os mistérios dolorosos ou da dor, que contempla todo o sofrimento de Jesus. Então no primeiro mistério doloroso ou da dor se contempla a agonia de Jesus morto das oliveiras, quando ele suou sangue de tanta angústia que ele passou, porque como Deus também era homem, e como homem ele sofria demais com essas angústias. Então, ele suou sangue morto das oliveiras, está na passagem da Bíblia. Então, o primeiro mistério doloroso, ou da dor, é este, a agonia de Jesus morto. Se reza também o Pai Nosso, 10 Ave Marias. No segundo mistério doloroso, ou da dor, é a flagelação dele, preso à coluna lá na casa de Pilatos,
quando levaram ele para ser julgado lá, que Pilatos liberou que o crucificasse, aí ele foi flagelado. Então, segundo o mistério doloroso da dor, é a flagelação dele, preso à coluna em casa de Pilatos. Se reza o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias. No terceiro mistério doloroso da dor, se contempla a coroação de Jesus com a coroa de espinhos, que os algozes, para debochar dele, chamando ele de rei, para debochar dele, coroou com a coroa de espinhos. Então, o terceiro mistério doloroso da dor. O quarto mistério doloroso da dor é ele carregando a cruz para o Monte Calvário. Não é? Então, esse é o quarto mistério doloroso ou da dor, carregando a cruz. Então, se reza de novo o Pai Nosso, mais 10 Ave Marias. E o quinto mistério doloroso ou da dor é a crucificação dele e a morte dele na cruz para a salvação de toda a humanidade. Se reza também o Pai Nosso, 10 Ave Marias. E o quarto conjunto de mistérios que a gente reza durante o terço é o mistério glorioso ou da glória. Jesus morreu, terminou lá. O quinto mistério doloroso foi ele morrendo na cruz. Só que depois vem os mistérios gloriosos ou da glória. Quais são? O primeiro mistério glorioso da glória é a ressurreição de Jesus, não é? Aquela ressurreição triunfante. Olha a nossa alegria também, né? Aí reza Pai Nosso, 10 Ave Marias. O segundo mistério glorioso da glória é a ascensão dele para o céu, porque depois que ele passou 50 dias com os apóstolos, depois da ressurreição, ele subiu ao céu, a ascensão dele ao céu, né? Então se reza mais um Pai Nosso e 10 Ave Marias. O terceiro mistério glorioso da glória é a vinda do Espírito Santo, que ele prometeu que as pessoas não iam ficar sozinhas sem ele, ele ia mandar o Espírito Santo. Então é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria Santíssima, que estava lá com os apóstolos também. É o Pentecostes, né? E o terceiro mistério glorioso, aí se reza o Pai Nosso, as 10 Ave Marias. O quarto mistério glorioso da glória, aí terminada a missão de Maria Santíssima nesse mundo, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Esse é o quarto mistério glorioso ou da glória. E o quinto mistério glorioso da glória é a coroação dela no céu. Se reza também o Pai Nosso e as 10 Ave Marias. No final de tudo, quando termina os quintos mistérios, a gente reza Salve Rainha como agradecimento a Nossa Senhora. Então, gente, todos esses mistérios que se contemplam durante o terço, todos eles, desde a anunciação do anjo até a coroação de Maria Santíssima no céu, que foi quando ela terminou a missão dela aqui, tudo isso são passagens da Bíblia. Só que todos esses mistérios contemplados são bíblicos. Então, o terço é uma oração bíblica. Não foi o terço, essa oração terço, foi assim, surgiu realmente com o passar dos anos, dos cristãos, dos devotos de Nossa Senhora. Mas os mistérios que se contemplam no terço são todas passagens bíblicas. E a oração do terço é uma oração que agrada muito o coração de Nossa Senhora e o coração de Jesus. Nossa Senhora, mesmo em Portugal, pediu às 3 crianças, né, os pastorzinhos lá, para rezar o terço todos os dias para a salvação da humanidade. Então é uma oração que agrada muito a Deus e a Virgem Maria. E ela aproveitou e ensinou para eles também rezarem assim. Quando terminasse o mistério, pedisse assim a Jesus: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Então, gente, dentro do possível, a gente procura rezar o terço, não é? Que é uma oração que só vai nos fazer bem e trazer muita alegria para o nosso coração, salvação para muitas almas.
E por hoje é o nosso recadinho, não é? Nosso lembrete, no Maria Bel Lembretes do Céu. Então, um beijinho e até a próxima Maria Bel Lembretes do Céu.